Muito bem, a paz do Senhor, boa noite a todos os cristãos no Brasil. Eu quero em ligeiras palavras contar-vos uma história. O meu nome é Carlos Guia, sou natural da cidade de Antônio Almeida, estado do Piauí, e hoje eu resido na cidade de Gurupi, Tocantins. Morei por um bom tempo na cidade de Goiânia, Aparecida, por ali. Muito bem. Entre 2013 e 2014, estou eu na igreja orando. E quando eu estou orando na igreja, algo acontece. Você já vai entender o que eu quero dizer que esse algo acontece. O que acontece é que me dado o nome de uma pessoa na oração, porque foi me dado uma revelação para procurar alguém de alto nível do Brasil. E eu sou uma pessoa que vem de uma família desprovida em área financeira. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, eu disse, como poderei ir nesse lugar? E esse lugar é a capital do país. Você sabe que a capital do país chama-se Brasília, conhecida como DF. E naquele momento que eu comecei a questionar como irei, não tenho finança, não tenho isso, não tenho onde ficar, não tenho como eu teria acesso. E foi me dado o nome de uma pessoa, e essa pessoa se congrega na nossa igreja, um jovem. Procurei esse jovem, contei o que tinha acontecido na oração, e esse jovem disse, olha, eu tenho um parente, e esse parente tem conhecimento com essas pessoas. O motivo que não estou citando o nome das pessoas é ditamente porque eu não os procurei antes para contar, e só depois de anos eu estou sentindo de Deus que o Senhor me disse que o tempo seria oportuno. E eu não estou aqui para explicar e não estou pedindo que você aceite ou entenda. Eu quero que você entenda o conteúdo do momento, sou eu. Por que agora? E aí Deus providenciou todos o meio na pessoa bendita do Senhor Jesus e me desloco para Brasília. E quando eu chego em Brasília sou bem recebido por uma pessoa, até no Parkway. E ali passo dias e dias. Essa pessoa se desdobrou para poder encontrar essa pessoa. E essa pessoa que me recebeu na sua casa, que hoje tenho como amigo, que é parente desse membro da igreja, me levou até no aniversário da mãe dessa pessoa, que daqui a pouco vocês vão saber quem. Espero que vocês entendam. Me receberam super bem. Preguei na igreja, onde a irmã desta pessoa é pastora, me recebeu super bem com o seu esposo. Ministrei a palavra. Quando ela me viu, disse assim, eu estava esperando por você, porque Deus tem uma palavra de Deus para o irmão dela, e Deus já tinha falado que ia trazer uma pessoa, mas jamais imaginaria que seria desse estado por nome Tocantins. E aí um dia marcaram para com que, vamos para a parte que mais interessa, marcaram para mim ir conversar com essa pessoa. Uma das grandes autoridades, que foi super renomada, ministro, entendeu? Da maior corte, que delega, que dá a introdução, a interpretação da lei orgânica, ou melhor, da nossa Constituição. E ali estive, fui recebido na casa, fui recebido super bem, e a irmã adentrou, conversou com a pessoa que na época era ministro, que hoje é ministro aposentado, que poderia se aposentar só com 70 anos, mas bem antes do tempo foi aposentado. A pessoa garantiu que iria me receber para ouvir a palavra de Deus, e enquanto isso eu fui proibido por Deus de assentar.
A sala mais ou menos daria uns 80 metros quadrados, um sofá super confortável. São 2 salas seguidas e tem um corredor do lado da esquerda que dá entrada para os quartos. E dali Deus me chamou a atenção para me ficar olhando pela janela. E na sala, aonde esse meu colega que também estava com sua esposa, estava assentado, super bem assentado, super bem atencioso. E eu fiquei olhando pela janela e o Senhor começou a me mostrar a guerra que estava acontecendo. E ali o Senhor me deu a entender sobre a guerra, por que o Brasil é chamado de gigante. Pela janela o Senhor me mostrava um gigante de coca amarrado, que as cordas, como corda de nalho, adentrava na sua pele e ao mesmo tempo foi se ajoelhando de coca, mas foi se ajoelhando. E o Senhor foi me falando, e nessa sala eu vi um quadro muito grande, onde tinha retratava-se de uma mulher da minha cor, e até então não entendi o significado daquele quadro. Do lado da minha direita também, próximo da janela, tinha mais ou menos uma imagem de escultura de um caçador nu de camisa para cima, só de tipo aquela calça enrolada até o joelho, uma espingarda do lado e ao mesmo tempo um veado do lado, entendeu? Com a capanga. E o Senhor foi me desvendando a guerra espiritual que ali se encontrava e me veio toda a interpretação, a guerra espiritual que se encontrava ali. A pessoa que tinha marcado, que até esse meu colega ficou super abismado, porque esse ministro não recebia certos senadores e etc, e recebeu uma pessoa insignificante como a minha pessoa, insignificante sobre a reputação dos homens, mas diante de Deus nós temos valor debaixo do sangue de Jesus. E ocorreu que essa pessoa disse não na última hora e entrou no banheiro às pressas para tomar banho, porque lhe aconteceu, não sei se foi um desequilíbrio intestinal. Quando nós descemos embaixo, o Senhor me dá uma palavra e eu me direciono à sua irmã e diz assim: o Senhor manda te dizer que é para você falar para o seu irmão que ele rejeitou a palavra de Deus, a chamada de Deus, a oração da mãe dele que tanto clama por ele, e hoje o Senhor, pela rejeição dele, o Senhor manda te dizer para você falar para ele agora, porque ele não quer me receber. Ele não me recebendo, o Senhor manda dizer que ele não recebe o próprio Filho de Deus. Ele não recebe a mensagem de Deus. Ele rejeita. Então, hoje, o Senhor fecha todas as portas para ele. E quando eu chego na casa, o Senhor me dá uma palavra. E eu ligo, peço para esse colega, o dono da casa, ligar para ela. Ela foi me encontrar na rodoviária de novo. E ela foi, entreguei a palavra até que era relacionada-se a ela. Sempre foi muito hospitaleira, uma pessoa muito atenciosa, a irmã do ministro. E entregamos a palavra, estava juntamente com o esposo dela, que é pastor também. E ali entreguei a palavra e vim embora. E todo o tempo nunca entreguei a palavra para ninguém. E o Senhor chegou a um ponto de dizer assim: vai chegar o tempo de você falar parte, que uma parte dela interessa a muitos. Amados, a palavra que interessa a muitos é que o Senhor chamou esse homem para mudar a história do Brasil. E esse homem rejeitou. E o Senhor me mostrara ali em Brasília pactos obscuros. É tão tal que esse quadro que estava negro, o Senhor me revelou que era um quadro de uma entidade espiritual disfarçado. E me mostrou a guerra espiritual que ali ocorria. E o Senhor me mostrava que o gigante, que é o Brasil, está humilhado dentro de Brasília. Eu não vou dar todos os pormenores. E o Senhor me falara que ele, dentro de um tempo e metade de um tempo, e algumas horas ele ia levantar outra pessoa no Brasil. Que esse o Senhor estaria dando oportunidade para o Brasil
para o Brasil voltar a ser o gigante, para levantar-se, e toda a América Latina dependeria do Brasil, e chegaria um tempo do mundo depender do Brasil, porque vai vir coisas alarmantes e não vão demorar, e o Brasil precisa se reestruturar. Mas quando o Senhor apontasse o dedo para esse ser levantado no Brasil, e se a nação brasileira rejeitasse, o Senhor iria tirar o privilégio e a oportunidade, assim como o Senhor tirou desse homem, que ele permitiu que estivesse na maior posição da corte brasileira. Muitos colegas me conhecem no Brasil, e eu não sou de andar falando coisa com coisa. Nós estamos numa guerra, e um dos sinais é que esse áudio, esse vídeo vai chegar até o ouvido. E se a serva do Senhor que me recebeu, ela se lembra de mim. Eu sei que hoje estou com uns pelos na face, mas ela vai se lembrar do pastor Carlos Guia. E a palavra é que depois que essa palavra chegar, alguém que tanto eles querem, o Senhor vai colher uma rosa muito preciosa no meio dos tais. Será um grande sinal. E o grande sinal é, amados, que o Brasil vai sacudir os quatro cantos da nação. O Senhor tem mostrado nuvens e mais nuvens de demônios nos quatro cantos da nação. Houve um homem que foi consagrado há anos e preparado para fazer uma missão de consagrar o Brasil aos demônios, e andou com orixás nos quatro cantos da nação. O Senhor, para o gigante se levantar, é necessário que quebre-se esses pactos. A moralidade, a família seja restaurada. E esse é um dos motivos que aquele homem não foi levantado. Ele rejeitou, por causa do caráter desviado que tem, mas a oportunidade que ele teve foi por causa da oração da mãe dele, uma mulher que ora, uma mulher que clama, uma serva do Senhor. Meus amados, triste é rejeitar o chamado de Deus para uma grande obra. Muitas pessoas pensam que grande obra é só ser missionário, é só ser um pastor de uma igreja. Não. Escute, todas as autoridades são constituídas por Deus de forma direta ou indireta, permissiva ou diretiva. Eu espero que você entenda essa mensagem. Eu espero que a nação, o povo brasileiro, entenda essa mensagem. As autoridades eclesiásticas, toda ela, escute, o Senhor disse mais uma coisa, que nem todos estão preparados para estar na direção da nação. É tão tal que o Senhor me mostrou um número de pessoas, líderes que estão com a vida desarraigada da comunhão com o Senhor. É tão tal que tem uma parte cristã no Brasil, que é tida como tradicional, pentecostal e católica. Numa parte católica vai haver um grande rebuliço de algo que começou há tempos. Xandá falava Soriamar. O povo que diz que surgiu como carismático não vai ficar só aí, o Senhor vai dar uma sacudida tremenda. O Senhor vai colocar as mãos sobre a figueira, o Senhor vai colocar as mãos sobre o gigante,
O Senhor vai colocar as mãos sobre as famílias, e o Senhor vai colocar as mãos sobre as autoridades, e vai haver um grande rebuliço tremendo. O Senhor está dando a oportunidade dos brasileiros ser conhecidos no mundo todo, não pelo futebol e não pelo carnaval, mas sim por uma moderação, por uma autoridade, por uma administração, por uma postura e compostura diferenciada em todos os graus e gêneros, em todos os graus de âmbitos. Escute, o gigante é para se erguer de uma maneira que as maiores autoridades de nações do mundo não vão simplesmente reconhecer por 4 anos e depois dizer que houve o maior escândalo de roubo. Não, é para reconhecer, e é tão tal que o Brasil, o Senhor está dando a oportunidade. Abra-se os ouvidos, que o Senhor vai estender as mãos sobre Israel através do Brasil e vai abençoar Israel, e Israel vai abençoar o Brasil de uma maneira impactante. Não, você não entende o tamanho de sorte de bênção. Os Estados Unidos há de reconhecer que o Brasil é isso aqui, um gigante tido como número 1. É uma autoridade que a nação brasileira nunca foi reconhecida e nunca vista. Mas aquilo que aconteceu no ano de 1948 é para dar prosseguimento, e toda a maldição que foi lançada nas famílias, nos 4 cantos da nação brasileira, vai ser quebrada. Vai haver um avivamento, vai haver uma conversão, vai haver um rebuliço tremendo da parte do Senhor. Autoridades que vocês jamais imaginaram vão confessar que o Senhor Jesus é o Senhor. Também muitos líderes do meio pentecostal vai ser envergonhado. Muitos vão ser envergonhados. Escutem, Deus está vindo com a mão. Quem aceitar Deus vir com bênção é o tempo. Mas aqueles que não aceitar a mão de Deus com uma mão amorosa, acolhedora, vai vir como uma mão que corrige. A palavra do Senhor para o Brasil hoje é como a palavra que foi lançada sobre Nínive. Se houver arrependimento, o Senhor desviará a maldição para o lado. Mas se não houver, vai haver muitos ai. Ei, é tempo da ferida do gigante ser sarada. É tempo das lágrimas de dor do gigante ser colhida. E em vez de demônios, o Senhor acampar anjo nessa nação e mudar o quadro do seu povo, de todos os que há nessa nação, ser abençoado. Nós somos uma nação que temos tudo. Nós somos uma nação que temos Deus em primeiro lugar. Nós temos uma nação que tem todas as riquezas naturais que nenhuma outra nação tem. Mas o nosso Deus, em vez de estar em primeiro lugar, Ele está no meio de tanta filosofia e de tantos erros, de tanto querer, de tanto achismo, mas está na hora do basta. E o gigante está doente. E o Senhor quer levantar o gigante e sarar, e abençoar, e mudar o quadro dessa nação. Receba essa bênção da parte do Senhor. Não duvidas, e que o Senhor abra a tua mente e entenda que o Senhor quer o melhor para a nossa nação, para as nossas famílias, para o povo brasileiro, para o povo da América Latina. E o Brasil será um celeiro de bênção sobre as nações futuras, em o nome de Jesus Cristo, que morreu, ao 3º dia ressuscitou e está à destra de Deus, preparando para vir buscar sua noiva, e não demorará.